Viva a ciência, porque todo mundo precisa ser vacinado. Vacinas salvam. E a senhora está emocionada porque esse momento é muito simbólico, né? Com certeza, estou muito, muito de verdade emocionada, porque esperei muito para tomar essa vacina. Vacinas salvam. Após a imunização na cidade de Uberlândia, ele não conseguiu conter a felicidade que foi registrada pelo filho. A atriz Fernanda Montenegro, de 91 anos, recebeu a primeira dose. Em uma rede social, ela publicou um agradecimento à Fiocruz, ao Sistema Único de Saúde e aos cientistas. Olha só que coisa boa! Nós vamos te mostrar agora algumas celebridades que foram vacinados nesse final de semana. Na hora da vacina, vale cantar, mesmo com a voz embargada e tudo, como fez Lulu Santos aos 67 anos. Nossa, eu fiquei emocionada, até agora emocionada, entendeu? As massas nunca tiveram sede da verdade. Elas se afastam de evidências que não são do seu gosto, preferindo deificar o erro se o erro as seduzir. Quem quer que possa lhes fornecer ilusões é facilmente seu senhor. Quem tenta destruir suas ilusões torna-se sempre uma vítima nas mãos deles. Gustave Le Bon. O típico observador de televisão se transforma em um robô opinativo. Suas avaliações do mundo são regurgitações estúpidas de tudo que foi absorvido pela TV. De acordo com o psicólogo Carl Jung, a maior ameaça à civilização não está nas forças da natureza, nem em qualquer doença física, mas em nossa incapacidade de lidar com as forças de nossa própria psique. Somos os nossos piores inimigos, ou, como diz o provérbio latino, o homem é o lobo do homem. Em Civilização em Transição, Jung afirma que este provérbio é um truísmo triste, mas eterno, e nossas tendências semelhantes às do lobo entram em jogo de forma mais proeminente nos momentos da história em que a doença mental se torna a norma ao invés da exceção. Quando isso ocorre em uma sociedade, é uma situação a qual Jung chamou de epidemia psíquica. Na verdade, está se tornando cada vez mais óbvio, escreve ele, que não é a fome, nem os terremotos, nem os micróbios, nem o câncer, mas o próprio homem, que é o maior perigo do homem para o homem. Pela simples razão de que não há proteção adequada contra epidemias psíquicas, que são infinitamente mais devastadoras do que as piores catástrofes naturais. Carl Jung, The Symbolic Life. Uma psicose em massa é uma epidemia de loucura e ocorre quando uma grande parte da sociedade perde o contato com a realidade e cai em delírios. Esse fenômeno não é uma coisa de ficção. 2 exemplos de psicoses de massa são a caça às bruxas americana e europeia nos séculos XVI e XVII e a ascensão do totalitarismo no século XX. Durante a caça às bruxas, milhares de indivíduos, a maioria mulheres, foram mortos não por quaisquer crimes que cometeram, mas porque se tornaram bodes expiatórios de sociedades enlouquecidas. Em algumas aldeias suíças, quase não restou nenhuma mulher viva depois que o frenesi finalmente se extinguiu. Quando ocorre uma psicose em massa, os resultados são devastadores. Jung estudou esse fenômeno minuciosamente e escreveu que os indivíduos que compõem a sociedade infectada se tornam moral e espiritualmente inferiores. Eles caem inconscientemente para um nível intelectual inferior. Eles se tornam mais irracionais, irresponsáveis, emocionais, erráticos e não confiáveis. E o pior de tudo, crimes que o indivíduo sozinho nunca poderia suportar são cometidos livremente pelo grupo ferido pela loucura. O que torna as coisas piores é que aqueles que sofrem de psicose em massa não sabem o que está acontecendo. Pois assim como um indivíduo enlouquecido não pode sair de sua mente para observar os erros em seus caminhos, também não há nenhum ponto arquimediano a partir do qual aqueles que vivem por meio de uma psicose em massa possam observar sua loucura coletiva. Mas o que dá origem a uma psicose em massa? Para obter uma resposta,
devemos começar pelo básico. Embora a descida para as ilusões de uma psicose tenha muitos gatilhos, como o uso excessivo de drogas ou álcool, lesões cerebrais e outras doenças, essas causas físicas não nos preocupam aqui. Nossa preocupação é com os psicólogos ou os chamados gatilhos psicogênicos, pois geralmente são eles que levam à psicose em massa. A causa psicogênica mais comum de uma psicose é uma inundação de emoções negativas, como medo ou ansiedade, que leva o indivíduo a um estado de pânico. Quando em estado de pânico, a pessoa naturalmente busca alívio, pois é muito desgastante mental e fisicamente subsistir neste estado hiperemocional por um período prolongado de tempo. Conquanto escapar de um estado de pânico possa ser feito por meios adaptativos, como o enfrentamento e derrota do medo que gera a ameaça, existe outro modo de escapar, que é passando por um surto psicótico. Um surto psicótico não é uma descida a um estado de maior desordem, como muitos acreditam, mas uma reordenação do mundo experiencial de alguém que mistura fato e ficção, ou delírios e realidade, de uma forma que ajuda a acabar com os sentimentos de pânico. Silvano Ariete, uma das maiores autoridades do século XX sobre a esquizofrenia, explica os passos psicogênicos que levam à loucura. Em primeiro lugar, à fase do pânico. Quando o paciente começa a perceber as coisas de uma forma diferente, fica assustado com isso, parece confuso e não sabe explicar as coisas estranhas que estão acontecendo. O próximo passo é o que Ariete chama de fase de insight psicótico, em que um indivíduo consegue juntar as coisas por conceber uma forma patológica de ver a realidade que lhe permite explicar suas experiências anormais. O fenômeno é chamado de insight porque o paciente finalmente vê significado e relações em suas experiências, mas o insight é psicótico porque se baseia em delírios, não em maneiras adaptativas e promotoras de vida de se relacionar com quaisquer ameaças que precipitam o pânico. Os delírios, em outras palavras, permitem que o indivíduo em pânico escape da torrente de emoções negativas, mas ao custo de perder o contato com a realidade e, por isso, Ariete diz que um surto psicótico pode ser visto como uma forma anormal de lidar com o estado de extrema ansiedade. Se o pânico despertar uma inundação de emoções negativas em um indivíduo fraco ou inseguro, e isso desencadear um surto psicótico, então, uma psicose em massa pode acontecer quando uma população de indivíduos fracos e vulneráveis é conduzida a um estado de pânico por ameaças reais, imaginárias ou fabricadas. Mas, como os delírios podem tomar muitas formas e a loucura pode se manifestar de maneiras incontáveis, o modo específico em que uma psicose em massa se desenvolve se diferencia baseado no contexto histórico e cultural da sociedade infectada. Na era moderna, a psicose em massa do totalitarismo é a maior ameaça. O totalitarismo, escreve o autor Arthur Verluis, é o fenômeno moderno do poder estatal total centralizado, junto com a obliteração dos direitos humanos individuais. No estado totalizado, existem aqueles que estão no poder e existem as massas objetificadas, as vítimas. Em uma sociedade totalitária, a população é dividida em dois grupos: os governantes e os governados, e ambos os grupos passam por uma transformação patológica. Os governantes são elevados a um status quase divino, o que é diametralmente oposto à nossa natureza de seres imperfeitos que são facilmente corrompidos pelo poder. As massas, por outro lado, são transformadas em sujeitos dependentes desses governantes patológicos e assumem um status psicologicamente regredido e infantil. Hannah Arendt, uma das mais proeminentes estudiosas dessa forma de governo no século XX, chamou o totalitarismo de uma tentativa de transformação da própria natureza humana. Mas essa tentativa de transformação apenas transforma mentes sãs em mentes doentias, como escreveu o médico holandês que estudou os efeitos mentais de viver sob o totalitarismo. Há de fato muito que é comparável entre as reações estranhas dos cidadãos do totalitarismo e de sua cultura como um todo, por um lado, e as reações dos esquizofrênicos doentes do outro. Jost Meerloo, The Rape of the Mind. A transformação social que se desenvolve sob o totalitarismo é construída e sustentada por delírios, pois apenas homens e mulheres iludidos regridem ao status infantil de súditos obedientes e submissos e entregam o controle completo de suas vidas a políticos e burocratas. Apenas uma classe dominante iludida acreditará que possui o conhecimento, a sabedoria
e a perspicácia para controlar completamente a sociedade de cima para baixo. E somente sob o feitiço de delírios é que alguém acreditaria que uma sociedade composta de governantes sedentos de poder, por um lado, e uma população psicologicamente regredida, por outro, não levaria a qualquer coisa que não fosse o sofrimento em massa e ruína social. O método geral pelo qual os membros de uma elite governante podem atingir esse objetivo é chamado de menticídio, com a etimologia dessa palavra sendo uma morte da mente, e como Merleau explica ainda, o menticídio é um crime antigo contra a mente e o espírito humanos, mas sistematizado de novo. É um sistema organizado de intervenção psicológica e perversão judicial por meio do qual uma classe dominante pode imprimir seus próprios pensamentos oportunistas nas mentes daqueles que planejam usar e destruir. Preparar uma população para um crime de menticídio começa com a semeadura do medo. Quando o indivíduo é inundado por emoções negativas, como medo ou ansiedade, ele ou ela é muito suscetível a cair nos delírios da loucura. Ameaças reais, imaginárias ou fabricadas podem ser usadas para semear o medo, mas uma técnica particularmente eficaz é usar ondas de terror. Sob esta técnica, a semeadura do medo é escalonada com períodos de calma, mas cada um desses períodos de calma é seguido pela fabricação de um feitiço de medo ainda mais intenso, e o processo continua e continua, ou, como escreve Merleau, cada nova onda de terror, seguida de pausas de tranquilidade, cria seus efeitos com mais facilidade porque as pessoas ainda estão perturbadas por suas experiências anteriores. A moralidade torna-se cada vez mais baixa e os efeitos psicológicos de cada nova campanha de propaganda tornam-se mais fortes, atingindo um público que já muito amenizado. Enquanto o medo prepara a população para o menticídio, o uso da propaganda para espalhar desinformação e promover confusão a respeito das fortes ameaças e da natureza da crise ajuda a demolir a mente das massas. Funcionários do governo e seus lacaios na mídia podem usar relatos contraditórios, informações sem sentido e até mesmo mentiras gritantes. Quanto mais eles confundem, menos capaz será a população de enfrentar a crise e diminuir seu medo de forma racional e de maneira adaptativa. A confusão, em outras palavras, aumenta a suscetibilidade de uma queda nas ilusões do totalitarismo. Como uma pandemia. Quer dizer que a doença se propagou. O mundo está sob uma clara estado de transmissão comunitária da Covid-19 em todo o país. Ou, como explica Merleau, a lógica pode ser deparada com a lógica, enquanto a ilógica não pode. Ela confunde aqueles que pensam direito. A grande mentira e as bobagens, repetidas monotonamente, têm mais apelo emocional do que a lógica e a razão. Enquanto as pessoas ainda estão procurando um contra-argumento razoável para a primeira mentira, os totalitários podem atacá-los com outra. Nunca antes na história existiram meios tão eficazes para manipular uma sociedade até a psicose do totalitarismo. Smartphones e mídias sociais, televisão e internet, todos em conjunto com algoritmos que rapidamente censuram o fluxo de informações indesejadas. Permitem que aqueles que estão no poder agridam facilmente as mentes das massas. Além do mais, a natureza viciante dessas tecnologias significa que muitas pessoas se sujeitam voluntariamente à propaganda da elite governante com uma frequência notável. A tecnologia moderna, explica Merleau, ensina o homem a aceitar o mundo para o qual está olhando. Ele não tem tempo para recusar e refletir. A tecnologia o atrai, deixando-o cair em suas rodas e movimentos. Sem descanso, sem meditação, sem reflexão, sem conversa. Os sentidos estão continuamente sobrecarregados com estímulos. O homem não aprende mais a questionar seu mundo. A tela oferece a ele respostas prontas. Mas há mais um passo que os pretensos governantes totalitários podem dar para aumentar a chance de uma psicose totalitária: isolar as vítimas e interromper as interações sociais normais. Quando sozinho e sem interações normais com amigos, famílias e colegas de trabalho, o indivíduo se torna muito mais suscetível a delírios por vários motivos. Em primeiro lugar, eles perdem o contato com a força corretiva do exemplo positivo, pois nem todo mundo é enganado pelas maquinações da elite dominante, e os indivíduos que veem através da propaganda podem ajudar a libertar outros do ataque menticida. Se, no entanto,
o isolamento for imposto, o poder desses exemplos positivos diminuirá muito. Todo treinador de animais sabe por experiência própria: o isolamento e a repetição paciente de estímulos são necessários para domar animais selvagens. Os totalitários seguiram esta regra. Eles sabem que podem condicionar suas vítimas políticas mais rapidamente se forem mantidos em isolamento. Sozinha, confusa e golpeada por ondas de terror, uma população sob um ataque de menticídio desce a um estado de desesperança e vulnerabilidade. O fluxo interminável de propaganda transforma mentes antes capazes de pensamento racional em teatros de forças irracionais e, com o caos girando em torno delas e dentro delas, as massas anseiam por um retorno a um mundo mais organizado. Os pretensos totalitários podem agora dar o passo decisivo, podem oferecer uma saída e um retorno à ordem em um mundo que parece estar se movendo rapidamente na direção oposta. Mas tudo isso tem um preço. As massas devem desistir de sua liberdade e ceder o controle de todos os aspectos da vida à elite dominante. Eles devem abrir mão de sua capacidade de serem indivíduos autossuficientes, responsáveis por suas próprias vidas e se tornarem súditos submissos e obedientes. Mas a ordem de um mundo totalitário é uma ordem patológica. Ao impor uma conformidade estrita e exibir uma obediência cega dos cidadãos, o totalitarismo livra o mundo da espontaneidade que produz muitas das alegrias da vida e da criatividade que impulsiona a sociedade. O controle total dessa forma de governo, não importa com quem nome ela seja marcada, seja ele governado por cientistas e médicos, políticos e burocratas, ou um ditador, gera estagnação, destruição e morte em grande escala. Huxley escreveu Admirável Mundo Novo como um aviso. Avanços na ciência e na tecnologia, ele acreditava, estavam abrindo caminho para o tipo de sociedade descrito em seu livro. E ele advertiu que se um tipo de ordem como em Admirável Mundo Novo se solidificar, poderia ser a revolução final e definitiva. O povo terá sua liberdade tirada deles, mas eles desfrutarão da sua servidão e, portanto, nunca a questionarão. Muito menos se rebelarão. Em uma entrevista em 1962 na Universidade de Berkeley, Huxley explicou: parece que a natureza da revolução final com a qual nos deparamos agora é precisamente esta: que estamos no processo de desenvolver toda uma série de técnicas que permitirão que a oligarquia controladora que sempre existiu e sempre existirá faça com que as pessoas amem sua escravidão. O renomado psicólogo clínico americano do século XX, Cole Roger, admitiu que o rápido desenvolvimento da ciência do comportamento, que é um conjunto de disciplinas científicas, incluindo psicologia, psiquiatria, sociologia, psicologia social, antropologia e biologia, ciências econômicas e políticas, matemática e estatísticas, estava no processo de se tornar o que ele chamou de ciência cientão. Com isso, ele quis dizer que cientistas e engenheiros sociais estavam descobrindo que, se condições cuidadosamente construídas fossem implementadas em uma sociedade, haverá uma grande probabilidade de que a maioria dos cidadãos responderá a essas condições de maneiras previsíveis e, portanto, controláveis. Ou como ele escreveu em 1954. Eu acredito que muito poucas pessoas estão cientes da expansão, amplitude e profundidade dos avanços que foram feitos nas últimas décadas na ciência do comportamento. O poder crescente de controle que ele dá será detido por alguém ou algum grupo. Tal indivíduo ou grupo certamente escolherá os propósitos ou objetivos a serem alcançados e a maioria de nós será então cada vez mais controlada por meios sutis que nem mesmo estávamos cientes deles como controladores. Parece que alguma forma de sociedade completamente controlada está chegando. Uma coisa é certa: a tecnologia e o suprimento infinito de entretenimento estimulante, mas moralmente degradante, que dela emanam, estão criando uma população passiva, ignorante e espiritualmente aleijada, desinteressada em resistir à implementação de suas cadeias políticas. Mas não é apenas um suprimento infinito de distrações que torna possível um admirável mundo novo. Huxley também previu que no futuro, certas formas de tecnologia seriam usadas para aumentar a sugestionabilidade e a obediência de uma população.
de modo que todos possam ser confiáveis para se comportarem quase tão previsivelmente quanto as máquinas. Em Admirável Mundo Novo, a sugestionabilidade foi aumentada não apenas pelo uso da tecnologia, mas também por uma superdroga chamada Soma. A drogadição sistemática de indivíduos para o benefício do Estado era uma plataforma principal na política dos controladores mundiais. Soma não tinha desvantagens fisiológicas. Quando tomado em pequenas doses, estimulava a sensação de êxtase, e em doses maiores, gerava alucinações agradáveis e um sono revigorante. Forneceu o que Huxley chamou de férias da realidade e, o mais importante, tornou os cidadãos altamente submissos. Além de tranquilizar, alucinar e estimular, o Soma da minha fábula tinha o poder de aumentar a sugestionabilidade e, portanto, poderia ser usado para reforçar os efeitos da propaganda governamental. Muitas pessoas ainda acreditam que são livres. E como o Goethe escreveu, ninguém é mais desesperadamente escravizado do que aqueles que acreditam falsamente que são livres. Aqueles que se julgam livres desconsideram o fato de que ser governado no mundo moderno é ser vigiado, inspecionado, espionado, dirigido por lei, numerado, regulado, inscrito, doutrinado, pregado, controlado, verificado, estimulado, valorizado, censurado e comandado por seres que não têm o direito, nem a sabedoria, nem a virtude de fazê-lo. Hoje, a arte do controle da mente está se tornando uma ciência. Os praticantes desta ciência sabem o que estão fazendo e por quê. Eles são guiados em seu trabalho por teorias e hipóteses solidamente estabelecidas em uma base maciça de evidências experimentais. Quando, em um estado hipnótico induzido pela televisão, clichês e slogans da mídia convencional, valores morais e princípios ideológicos de programas e filmes e sugestões de comerciais, de políticos, de celebridades e propaganda patrocinada pelo Estado contornam as faculdades críticas e se infiltram nas fundações da mente. Com o tempo, o típico observador de televisão se transforma em um robô opinativo. Suas avaliações do mundo são regurgitações estúpidas de tudo que foi absorvido pela TV. Quase 70 anos atrás, o médico Jost Merlot alertou sobre os perigos hipnotizantes da televisão, perigos que agora se aplicam a computadores, smartphones e qualquer outra tecnologia que transforma o ser humano em um espectador hipnotizado de uma tela. O homem não pensa mais em valores pessoais, seguindo sua própria consciência e avaliações éticas. Ele pensa cada vez mais nos valores trazidos a ele pelos meios de comunicação de massa. A televisão o mantém em constante temor e fixação passiva. Conscientemente, ele pode protestar contra essas vozes anônimas, mas, mesmo assim, suas sugestões fluem para o seu sistema. No mundo moderno, estamos nos aproximando cada vez mais de uma aceitação generalizada do coletivismo e, portanto, da condição de escravidão política. Em ocasiões como essas, é útil reconhecer que, embora a maioria seja cúmplice de sua servidão, ao permanecer do lado da liberdade, nos unimos em espírito com todos os outros guardiões da liberdade em todo o mundo. Todo insubordinado, quando se levanta contra a opressão, reafirma assim a solidariedade de todos os homens. Albert Camus.